Filofobia. O que é essa palavra? É o medo de amar, é o medo irracional de amar ou se apaixonar alguém. É uma fobia, é um sentimento exagerado de medo, aversão por algo ou alguém. A fobia é uma patologia clínica. Ela é considerada uma doença psicológica, ou seja, ela pode causar medo mórbido e repulsa toda angústia, tipo de angústia intensa de algo específico. Qual algo específico? O medo de igual aracnofobia, claustrofobia, lugares fechados, ou seja, a fobia ela depende de um lugar, de uma condição ou até de um sentimento, igual nós estamos falando aí, a filofobia e etc. Por assim vai, muitas coisas. O que seria filofobia? Uma pessoa que sofreu uma rejeição materna ou paterna num ambiente familiar, talvez agressivo, sofreu decepções afetivas, ela pode levar essa pessoa a desenvolver a filofobia. Mas por quê? Porque esse tipo de fobia, ela pode desencadear um intenso trauma emocional relacionado a um sentimento de amor. Ou seja, é um sentimento de afeto, de carinho. Ela sofreu esse trauma lá na infância. E geralmente esses traumas são em idades precoces, ou seja, quando você já é criança. E para algumas pessoas, estar amando significa perder o controle das emoções. Você já se apaixonou por alguém? Já perdeu aquele controle? Agora eu estou nas mãos de outra pessoa. É assim que o filofóbico ele se sente. Quando uma pessoa ama, ele começa a ficar com medo. Começa a ficar com medo porque ele parece que perde o controle da emoção, tudo é a pessoa, só pensa na pessoa e o bem-estar da pessoa, até o bem-estar dele se baseia no bem-estar da outra pessoa. Ou seja, não que tudo isso seja impossível, nem que tudo isso seja um medo, mas também não é uma justificativa para ser um filofóbico, mas pode ser desproporcional, ou seja, com a sua ansiedade. Pode ser uma consequência de vários causos de traumas antigos, ou seja, de coisas que você passou lá antes, lá na sua idade precoce. Então também a gente pode apresentar a filofobia como uma doença crônica, porque a gente vê que tem pessoas que passam por esse processo, passam por esse momento. Então, as pessoas elas sofrem filofobia, elas nem sequer beijam, trocam carinhos com outra pessoa. E quando há um sentimento de amor, ela corre, ela foge, ela sente aquele medo constante. E então a gente vê que o sintoma físico desse transtorno da filofobia, ela pode ser até um ataque de pânico. A pessoa pode ser até um ataque de pânico, ou seja, correr desesperado, até ter pensamentos suicidas. E esse sintoma costuma surgir assim, quando o filofóbico está próximo de alguém ou está pensando em alguém que possa despertar um potencial sentimento de amor. Ou seja, ele tem uma amizade com alguém e aquela pessoa começa ele vê um potencial, vê que a pessoa tá investindo ali naquele relacionamento maior que a amizade. Então ele começa a fugir daquilo, ele começa a ter repulsa, ele começa a se afastar daquilo, porque ele reage como se estivesse perante uma situação de vida ou morte. Ou seja, se eu ficar eu vou morrer, então ele corre, então ele foge. E esse transtorno ele pode provocar sérias consequências para a vida. E de uma pessoa de um estado, levá-la para um estado de solidão ou um estado de depressão também. Porque a filofobia ela pode variar de pessoa a pessoa. Cada um pode comportar de um jeito, cada um pode fazer de uma maneira, sentir, porque cada indivíduo geralmente ele desenvolve um estado. Ele é um estado de espírito negativo em relação ao amor, ou seja, eu reajo de um jeito, você pode reagir de outro, tal, sofreu uma decepção. E certa vez eu conheci uma pessoa que quando ela era criança, ela fragou a mãe dele. Ou seja, fragou a mãe dele traindo o pai, causando uma infidelidade.
no pai. Então a mãe viu aquilo, chegou para ele, conversou com ele, pediu que ele ficasse calado, que ele mantesse sigilo, porque se ele contasse a família ia separar, ia acabar aquela família, e ele era de idade precoce, muito novo, então ele resolveu se calar. Falou, eu vou acabar com a minha família se eu contar isso para o meu pai, contar para todo mundo, eu vou defamar minha mãe. Então esse acontecimento na vida dessa pessoa desencadeou um trauma que impediu ela, lá na frente, como pessoa adulta, de confiar nas outras pessoas. E tudo que se refere a afeto, ou seja, depois ele cresceu, ele não confia mais nas outras mulheres. Ele acha que a outra mulher vai trair, igual a mãe dele traiu o pai dele. Ele acha que as outras pessoas vão trair ele. Ele não consegue se relacionar nem ter amizade. Então a gente vê que, percebendo tudo isso aí, o relacionamento, qualquer relacionamento, ele pode falhar. Do mesmo modo que também ele pode dar certo. E isso não significa que a razão para o fracasso de um relacionamento será repetida no futuro. Ou seja, talvez você teve um fracasso aqui hoje, não quer dizer que o seu próximo relacionamento vai ser um fracasso. Não, isso não é uma regra. Isso não é algo efetivo. Mas o filofóbico, ele pensa assim. Ele acha que tudo vai ser daquele jeito ruim. Ele vai sempre ser traído. Ele vai sempre... É aquele trauma que ele carrega. Então, assim como qualquer outra pessoa na vida, deve aprender com os relacionamentos ruins e não dar origem a falsas crenças, ou seja, o meu tio passou por isso com tal mulher, com tal pessoa, meu primo passou um casamento, tal, ou seja, a gente se traumatizar por vidas de outras pessoas, casamentos desconstruídos, vidas separadas, divórcios, a gente trazer isso para dentro da gente como crença que também vai acontecer com a gente e nos traumatizando de uma forma que o relacionamento ele é o equivalente a estar numa prisão. A gente começa a achar isso, a gente vê muita gente falando, a gente acha que é um relacionamento, você pode estar numa prisão e não se pode confiar em ninguém, nem homens e nem mulheres hoje em dia. É o que muitas pessoas às vezes pensam. Então, livrar-se dessas falsas crenças é a chave para erradicar o medo de se apaixonar. E o medo é superar quando você se relaciona com uma pessoa em sua vida. Lenta e gradualmente você verá uma mudança positiva no seu pensamento. Você entender que todo relacionamento ele é gradual. Nem sempre ele tá bom o filofóbico ele sempre leva o lado ruim, ele sempre acredita que vai dar errado, ele sempre acredita que alguém vai trair a confiança dele. Então a gente vê que as fobias elas surgem com a combinação de predispostos internos e externos. Ou seja, que predispostos são esses? Geralmente a filofobia ela desenvolve quando o indivíduo que possui esse trauma ele possui uma determinada genética e química no seu cérebro, na qual ele tem uma experiência traumática lá atrás no seu passado. Então eu digo para você, se alguém foi profundamente ferido ou abandonado lá atrás, quando jovem, quando criança, pode ter receio de se aproximar de alguém que possa fazer o mesmo. Ou seja, medo faz a pessoa evitar relações, evitando também a dor, porque aquilo machucou ele lá atrás. Então ele evita essa relação que pode causar dor nele. Então quanto mais você evita a fonte de medo, mais o medo aumenta. Então se eu não encarar de frente, se eu não tentar de novo, o meu medo vai só aumentar. Então dessa forma, se não tratar essa fobia, pode afetar significativamente a sua vida pessoal, o seu convívio entre as pessoas. Então, a fobia social também é algo que vem afetando a humanidade, é algo que vem nos devastando, porque a fobia ela é um transtorno comportamental e caracterizado pelo intenso medo e ansiedade de manter contato ou estar inserido em um grupo social desconhecido. A pessoa que sofre uma fobia social, ela não consegue suportar a ideia de serem analisadas ou avaliadas por outras pessoas. Temendo a reprovação. Ou seja, esse receio extremo acaba por afetar a vida das pessoas,
elas acabam se isolando e possuem grande dificuldade de manter uma vida social normal. Ou seja, elas se reclusam, elas ficam nas suas casas, elas não querem sair, não querem conviver, não querem ter comunhão com as outras pessoas, não querem ir para as festas, não querem ir para as comemorações, nem familiares. Porque atividades como comer, falar, andar ou mesmo escrever passa a ser um desafio para essas pessoas, porque elas sofrem com a fobia social e quando estão sobre olhares desconhecidos, elas sentem medo, elas querem a reclusão, elas querem a solidão, elas querem estar separadas. E ao contrário, às vezes, do que talvez você possa estar pensando, que a fobia social ela possa ser somente uma timidez, mas a timidez nós sabemos que é um sentimento compartilhado por todos os seres humanos. Ou seja, em níveis de situações diferentes. Tem gente que é mais tímido, tem gente que é menos tímido, tem gente que tem uma facilidade de falar, de conversar, de fazer amizade, tem outras não. Porque na realidade a timidez é bastante normal no nosso meio. Porque quando o indivíduo está num ambiente diferente ou novo, no qual ele ainda não está habituado, porém a tendência é se adaptando aos pouquinhos, ou seja, familiarizando com o local, com as pessoas, fazendo com que o medo e a insegurança venha desaparecendo aos poucos. Ou seja, isso é normal. No entanto, o que distingue uma pessoa tímida de uma pessoa com fobia social são as consequências que ela passa. Porque o medo de conviver em sociedade pode acarretar para para a vida do indivíduo uma coisa muito pesada, muito grande. Ter certo nível de ansiedade diante de situações que envolvem outras pessoas talvez possa ser natural para mim, para você, mas para outras pessoas não. Mas isso nos instiga a ensaiar para mandar bem da outra vez. Ou seja, aproveitar outra oportunidade. Hoje a gente não quis falar, hoje a gente não quis se posicionar, mas vamos ensaiar, vamos nos preparar para que quando chegar outra oportunidade, para quando chegar uma entrevista de emprego, nós podemos falar, nós saímos dessa fobia social e ter comunhão, conversar. E ter certo nível de ansiedade diante de situações que envolve outras pessoas, ela é natural para mim, ela é natural para você, e isso nos remete que nós precisamos melhorar. Nós precisamos ter mais comunhão com o próximo, nós precisamos conversar mais, sair mais, precisamos viver mais. Você precisa viver, saia dessa fobia social, saia desse medo, saia dessa reclusão, porque as interações despertam um temor intenso em determinadas pessoas. E elas chegam a ficar mal e faz tudo para fugir desses encontros. Já viu aquela pessoa que arruma desculpa para tudo? Porque aí você vê, aí começou uma pessoa com fobia. É um cenário de restrição para o convívio, a qual nós passamos agora por pouco tempo. Ou seja, a fobia social é o cenário que nós passamos por 2 anos aí com a pandemia. O receio, ele se tornou um dilema para mim e para você, ainda mais cruel no presente, porque o que define o transtorno propriamente dito não é evitar situações públicas, e sim o motivo dessa repulsa, ou seja, aquilo que traz repulsa, que eu não quero fazer. Medo é algo natural, uma emoção que nos coloca em várias decisões, o medo. Graças a ele, ficamos atentos ao atravessar uma rua, ao participar de um evento com muita gente. Já a fobia ela é um transtorno psicológico, um temor desproporcional, e irracional e persistente, capaz de gerar prejuízos irreparáveis. Entenda na prática comigo, um dos medos mais disseminados entre os adultos é o falar em público. Mas a gente tenta dar um jeito de encarar, ou seja, uns tentam, outros talvez até tentam. Você aí que está aí, você também talvez tenta. Mas o fóbico social, ele tenta fugir, ele consegue de um jeito ou de outro, ele consegue fugir, sair daquilo. Sabe por quê? Porque aquilo vai causar sofrimento nele. Aquilo vai causar dor. Então, ou seja, tudo que resulta dor, sofrimento por fóbico social, ele tenta se afastar. Ele tenta se repelir.
Então, o aumento de incidência de fobia social, hoje ela atinge 13% da população. Talvez você possa falar assim, é muito pouco. E esses 13% se deve às mudanças na formação do comportamento da sociedade. Que ela vem exigindo o exibicionismo de toda e qualquer pessoa. Ser bem-sucedido está cada vez mais atrelado à performance, autenticidade e desinibição. E essa cobrança, ela aumenta o pavor do olho alheio. O que já era ruim acabou se tornando uma tortura para o fóbico social. Talvez para mim um detalhe, para você outro detalhe, mas para muitos, imagine só numa era ditada por influências, curtidas nas redes sociais, aquilo que é bonito, aquilo que é famoso, aquilo que é charmoso, ou seja, a pandemia da Covid-19 possa ser um exemplo disso para a fobia em geral, pois ela obrigou o mundo inteiro a ficar mais recluso, pelo menos por 2 anos. Ela tornou-se um gatilho para o aparecimento ou agravamento de distúrbios psíquicos. Ficar preso em casa, sofrer com o luto ou a própria experiência da doença que levou tantas pessoas à internação pode ser uma vivência traumática e desencadeadora de transtornos e ansiedades, depressões e fobias. A reinserção em sociedade, com a retomada das atividades presenciais, surge um novo desafio para mim, para você e para todas as pessoas no mundo. E eu pergunto para você, quem não ficou agonizado com essa situação dos 2 últimos anos? O problema surge quando a fobia imobiliza o corpo e a mente. Acaba sofrendo. Então entenda, use a pandemia, a reclusão, o tempo que você ficou em casa, esse período, e recluso, sem ter contato com a pessoa. Isso é o que o fóbico social passa. Isso que a filofobia fala e explica. É o medo das pessoas, é o medo da convivência, é o medo do relacionamento. Então eu digo para você, vale a pena você amar o seu próximo, vale a pena você se relacionar, vale a pena você ter comunhão com o seu próximo, porque Deus fala que ele veio ao mundo e amou mais o mundo de uma tal forma que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, e não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Fica aí meu abraço aí e mais um Você Precisa Saber.